Gatas, estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40+, sempre feliz da vida, se não, beijo, casa e tchau. Vamos lá para os recadinhos que ainda se fazem necessários, porque na teoria mulher ajuda mulher, vamos ver na prática? Então, chegou a hora de você mostrar que mulher ajuda mulher. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente, porque isso dá engajamento, porque sozinho não dá, e 0800, porque não paga nada, é só ir lá, dedinhos e está tudo certo. Estamos também nas telinhas, porque quando o conteúdo é bom, a gente também vai pra telinha, meu bem. Rio de Janeiro, Claro e NET, Canal 2, em São Paulo no stream Soul TV. Estamos com a... Soira. Gente, Soira e Andrômeda, tá bom pra você, Celestino? Segura hoje. Candidata a vereadora de São Paulo. Todos sabem que eu estou na campanha. Deixei meu espaço aberto para as mulheres virem aqui contar do seu projeto, se lançar, porque eu sei a dificuldade que está sendo para a mulher ter um espaço de fala. Porém, essas mulheres, amores, para mim é decepção. Quase nenhuma. Não é demais? Quando você dá um espaço, você cede. Tá aqui no movimento, acreditando que a mulher pode, porque nós somos a maioria, o outro lado não colabora. Então, deixo aqui a minha indignação, e as que estão aqui, que vieram e tudo mais, vão ter o espaço inteiro para elas. Seja muito bem-vinda. Tem que dar uma bronca, né, Bê? Que é foda. Vamos combinar? Vamos sim. Você dispõe de toda uma estrutura... Não vai gastar R$1 e as bonitas ainda não aparecem quando não me dão cano? Isso realmente é inadmissível, né? E aí entra o conceito de sororidade que nós precisamos aplicar, né? Cadê? Que sororidade? É muito fácil, eu tenho pensado, refletido muito sobre uma frase que a Marta Lívia Suplicy usou em um evento do Confem o ano passado. O ano passado não, esse ano. Ela falou assim, chega de hashtags, tamo juntas e vamos realmente estar juntas em ação, né? Tá me plagiando, viu, Martinha? Porque eu falo isso daqui tem mais de um ano. Para que essa hashtag juntas estamos e somos mais fortes. Isso é tudo uma mentira, hein? E tem uma frase que eu gosto bastante também, né? Que é assim, obras é que são amores e não boas razões. E você consegue realmente distinguir quem está apoiando outras mulheres pelas ações e não pela fala, né? Lamentavelmente, nós temos aí falas lindíssimas, mas a prática muito feia, né? A prática escrota, porque a mulher é a maior hater da outra mulher. A mulher, ela é capaz de acabar com a outra mulher com uma crueldade que às vezes um homem não é. E aí nós entramos nesse conceito, né? Quando você fala de sororidade, tem pessoas que pensam que esse conceito é um conceito excludente de homens, né? E o fato é, o nosso trabalho tem que ser para incluir todos. E o que eu tenho... Todos é o ser humano, né? Todos os seres humanos, exatamente. Todos, todes, todas. Todos, enfim. Eu tenho pensado assim que cada dia que passa, se nós pensássemos nos termos de que nós todos formamos uma humanidade, não seria necessário todas as ADs que nós estamos trazendo aí adjacentes, né? Então, se nós pensássemos isso... Vamos combinar? Não, é terrível isso. É um saco, porque nós estamos tratando com ser humano. Não me interessa se você é trans, se você é lésbica, se você é homo, hétero. Não é sobre isso. Não é sobre isso. E eu também fico pensando, eu sou de uma geração, fiz 53 anos semana passada. A gente está retrocedendo. Eu sou de uma geração em que eu aprendi com os meus avós, com os meus pais, que você tem que respeitar principalmente a privacidade de outras pessoas. Eu não sei em que momento nós entramos num contexto de sociedade onde você precisa invadir a privacidade do outro. Porque você concorda que a vida do outro não me interessa? Zero. Então, assim...
o que vale para mim é efetivamente as ações que essa pessoa... uma palavra que eu gosto muito, né? A questão do legado. Qual é o legado que esse indivíduo está deixando para a sociedade? Isso não deveria ser o mais importante do que entrarmos em outros tipos de discussões que não têm agregado em nada? Porque o que a nossa sociedade necessita de fato são de ações. Né? Tem se falado muito, se posta muitas fotos, mas concretamente tem várias pessoas que precisam da nossa ajuda e que não recebem apoio. Várias pessoas que se sentem sozinhas nas suas questões, nas suas dificuldades, exatamente porque elas têm essa expectativa de que vai ter um apoio do outro lado, e isso não acontece. E eu queria até aproveitar essa deixa para agradecer a virada feminina na pessoa da Marta Lívia Suplicy, da Bárbara Reis, gosto muito delas, que acolheram as candidatas. Isso foi uma coisa que eu achei fantástica. Elas perguntaram quem do nosso grupo está concorrendo, formaram outro grupo de candidatas, foram passando as orientações para nós, foram abrindo espaço para que nós pudéssemos estar falando, como a Sueli Amodeu abriu esse espaço para mim aqui hoje. E assim, existem outras ações de outras mulheres da virada que têm nos apoiado dentro desse contexto. E isso é extraordinário porque as mulheres que se candidatam dentro da política, eu tenho acompanhado várias discussões sobre a violência. Eu só vou te interromper uma coisa. Olha a sua fala que não deveria existir. É extraordinário essa mulher ajudar. Mas é exatamente porque nós temos uma ausência dessa ajuda, não, sabe? Mas olha que coisa, a gente tem que achar que uma mulher ajudando a outra é algo extraordinário. Isso é muito sério. Porque se nós ajudássemos uma outra mulher, olhássemos para outra mulher, por exemplo, nós temos hoje mais de 50% do eleitorado é feminino. Né? 52%. Então, vamos lá, 52% do eleitorado é feminino. Né? Então, os outros 48% ou são os cônjuges, né? Os companheiros, ou os pais, ou os filhos, ou os irmãos, ou os amigos dessas 52 mulheres, desses 52%. Não é? Por outro lado, nós temos aí, pelo que eu me recordo de um artigo que eu li, em torno de 26% das candidaturas para concorrer para a vereadora são de mulheres. Então, é um número, né, 26% com eleitorado de 52%. Por que nós não conseguimos colocar mais mulheres? Né? Será que nós vamos conseguir colocar mais mulheres como vereadoras nesse contexto? E aí você me pergunta, por que isso é necessário? E eu vi dias atrás um vídeo falando sobre um projeto que aconteceu na década de 60, que engenheiros resolveram fazer um carro para mulheres. Então colocaram a cor rosa, estofado florido, um espaço para colocar maquiagem. Resumo da ópera, esse projeto não durou 3 anos. Por quê? Porque não foi um projeto pensado por mulheres para mulheres. Foi um projeto pensado por homens para mulheres, de acordo com aquilo que eles julgavam que seria necessário. A gente vai querer um banco florido, ele tá louco? Então, enfim, Oi? Um espaço para colocar maquiagem, será que essa realmente era a necessidade das mulheres naquela ocasião? Não é? Tinha que pegar um lugar para colocar fralda. Então, assim, quando você traz algumas questões, óbvio, se não é a sua dor, como é que você vai criar empatia? Por outro lado, é também notório que muitos dos espaços que nós conquistamos foram abertos por homens que acreditam no nosso potencial. Não é? Concordo. Então, eu não gosto muito dessa mentalidade de excludente ou de rivalidade entre homens e mulheres. Essa nunca vai ser a nossa proposta. Nunca. E aí, quando nós falamos de direitos, é porque são coisas que vão impactar na própria relação com os homens. Não é? Porque se você tem mulheres que elas estão ali satisfeitas com os direitos que elas adquiriram e que elas podem exercer, porque também nós temos uma situação no Brasil, não é ausência de leis, nós temos muitas leis. A nossa maior dificuldade é saber o seguinte, essas leis são aplicadas? É o exercer da lei. É diferente. Então, se você não tem aplicabilidade dessas leis, elas simplesmente... porque outro dia eu estava até conversando com uma pessoa, ela falou assim, mas essa sua pauta, já existe uma lei que prevê isso. Eu falei, mas exatamente, o papel do vereador é avaliar o seguinte, essa lei está aplicada?
Se ela não está sendo aplicada, por que ela não consegue ser aplicada? Ela tem uma falha dentro desse processo? Ela precisa ter algo além nessa lei que cria essa obrigatoriedade de ser aplicada, por exemplo? Ou se de fato não existe uma lei para aquele ponto, né? Porque aí nós pensamos, é muito curioso, e nós estamos até falando, né, antes de entrar nessa questão dos modismos, né? Por exemplo, hoje todo mundo trata da questão do autismo, todo mundo sabe o que é o autismo, mas só quem vivenciou isso na prática... Só um minuto, vou pedir para você não bater muito. Desculpe. Sabe por quê? O teu botão tá batendo, não tá? Isso é coisa de italiano, não, que tem pode mania ficar com a mão. de falar com as mãos. Mais no alto aqui, ó. Isso é coisa de italiano que tem mania de falar com as mãos. Pode ficar. Mas só vamos evitar, porque senão o teu podcast não vai sair bom. Não, eu quero que saia lindo. Então, assim, o fato é esse, né? Nós começamos... É muito triste que questões que são muito sérias, de uma forma geral, elas comecem a ser tratadas como oportunismo, não é? Então, se fala muito, que é aquilo que nós falamos, né, logo no começo, você fala muito, mas não tem ações concretas para isso. Né? Incongruência, exatamente. Então, eu acho que nós precisamos ser mais, enquanto seres humanos, de uma forma geral, ser mais congruentes com as nossas ações, não é? E realmente ter uma fala que parte daquela vivência ou do conhecimento. Porque, por exemplo, se eu for falar sobre autismo hoje, eu posso falar sobre essa questão porque meu irmão recentemente recebeu esse diagnóstico. Mas foram ali durante 35 anos, né, fazendo um trabalho de levar em psicólogos, uma série de lugares, até que ele, de fato, conseguisse ter um diagnóstico. Então, eu vivenciei o que é você ter uma pessoa com autismo e, principalmente, uma pessoa com autismo sem diagnóstico. Né? Por exemplo, tudo muda quando você passa pela caminhada. Exatamente. Porque você tem a experiência da caminhada. Então, quando você fala, por exemplo, na questão dos deficientes, não é? Eu tenho uma prima da minha idade, que nós sempre fomos grandes amigas, e ela nasceu, minha tia teve digamos assim, né, um período de gestação normal, minha prima se desenvolveu normalmente, mas na hora do parto, por conta da demora, minha prima teve um problema de oxigenação no cérebro e ela ficou com problemas de coordenação motora. Mas nós sempre fomos amigas. A minha tia, imagina, isso na década de 70, pouquíssimos recursos para poder desenvolver mais a minha prima. Mas graças a Deus a minha prima conseguiu até que se desenvolver muito bem. Mas nós sempre fomos grandes amigas, não é? Então, é um desafio. Eu já tive situações e que por mais que minha tia e minhas primas... minha tia faleceu muito jovem, e aí eu queria também entrar num outro ponto com relação a isso. Mas assim, por mais que minha tia, o meu tio, as minhas primas sejam pessoas maravilhosas, tinha momentos em que minha prima... tinha essa dor, né, da situação dela, enfim, e que as pessoas com quem a minha tia podia contar, além das pessoas de casa, era comigo e com a mãe materna dela, porque eram as únicas pessoas que minha prima, quando entrava nessas crises, né, enfim, era a pessoa que ela podia ouvir. Mas aí eu queria entrar num outro ponto também, dentro dessa questão da diversidade e inclusão. Eu acho que nós avançamos muito nesses aspectos, quando você fala da questão de deficiências e transtornos, enfim, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. E uma coisa que eu acho que é extremamente importante também é começar a olhar... eu tenho um programa com uma psicóloga portuguesa, que nós começamos isso há 2 anos atrás, e nós falamos dessas questões de saúde mental. E aí, uma vez isso já há alguns meses, ela sugeriu falarmos de quem cuida de quem cuida. E aí, esse é o ponto que eu quero trazer. O que acabou acontecendo com a minha tia, né? O cuidador precisa ser cuidado. O cuidador precisa ser cuidado. A minha tia faleceu quando a minha prima tinha 24 anos. Né? Então, as minhas 2 primas que tiveram que tentar suprir aquela ausência da mãe, então imagina, elas com as dores pessoais delas tiveram que acolher a dor da minha prima, que é a que mais sentiu, né? Eu e minha prima passamos a noite do lado do caixão, no velório, do lado do caixão da minha tia, porque minha prima se recusava a sair dali. Não é? Então, assim, existe todo esse processo. Então, quem cuida de quem cuida?
né? Quais são os desafios que quem cuida também enfrenta? Então, por mais que de alguma forma você receba uma ajuda externa, existe toda uma questão que é daquele grupo familiar ali. Então, sacrifícios que você faz para conseguir estudar, os sacrifícios que você faz para conseguir se manter no mercado. Muitas vezes as mulheres acabam abrindo mão da sua condição profissional para atender uma pessoa, porque nós temos a situação tanto de quem nasce nessa condição, como quem sofre depois um intempérie da vida, sofre um AVC, enfim, e vem se tornar uma pessoa que fica acamada, não é? Então, eu tenho uma outra prima que teve um problema de ELA e foi é uma dor muito forte, né, para a mãe cuidar dessa situação. Então, graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa, são pessoas muito empatas, muito amorosas, e todo mundo se estruturou, né, o meu primo, a minha prima, minha tia, meu tio, para cuidar da minha prima quando ela passou até essa doença, que é terrível, né? Muito. Você vê uma pessoa cheia de sonhos, viajando, com uma carreira, de repente, reclusa naquela situação, não querendo ver ninguém. Daqui a pouco acamado, enfim. e daqui a pouco também. Então, foi uma dor muito grande para nós, porque a minha tia faleceu meses antes da minha prima também falecer. Porque as mães sofrem muito fortemente esse processo. E a família toda ao redor também. Então, é importante nós termos um olhar cada vez maior também para quem cuida, assim, quem está cuidando de quem está cuidando. Então, nós precisamos ter ações nesse sentido também. Então, qual que é o seu plano? Qual é o seu projeto como vereadora? Os meus projetos, eles estão muito voltados à minha experiência, né, à minha vivência. Então, por exemplo, a questão do empreendedorismo para pequenos e médios. Se nós olharmos hoje a questão das contratações, não é? A indústria já não contrata tanto quanto contratava no passado. Né? Então, nós começamos a observar que esse movimento de maior contratação de pessoas, ele acaba sendo mais suprido dentro desses grupos de pequenos e médios empreendedores, que precisam muito do nosso apoio. Principalmente porque, por exemplo, eu trabalho com mentorias de mulheres, não é? Sua formação é mesmo? Eu sou formada em contábeis, sou acadêmica do curso de Direito, eu tenho especialização em tributação internacional pela Leiden University e tenho também tributação internacional pela FPK-FUSP. E tenho um curso também de inovação jurídica pela FGV, enfim, eu estudo bastante, a verdade é que tem uma série de coisas. Mas eu também fiz jornalismo político, eu também sou escritora, então eu atuo em vários segmentos e eu sei quais são as dores de cada um, não é? Então, essa questão do empreendedorismo, o que ficou muito forte, principalmente depois da pandemia, a questão do microcrédito assistido, principalmente para as mulheres, porque existe um mito, né? As mulheres estão empoderadas aqui no Brasil, mais de 50% dos lares são chefiados por mulheres, enfim, como se isso fosse alguma forma de conquista. E não é. Na minha percepção, é uma das maiores violências, inclusive, que tem acontecido também contra as mulheres. Por quê? Porque se você olhar onde é que essas mulheres elas estão alocadas, elas são mulheres de classe C e D. Sim. E não é porque elas estão empoderadas, é porque ou elas foram abandonadas pelos seus cônjuges, ou elas tiveram que sair de uma situação de violência doméstica, ou elas ficaram viúvas, ou elas são mães solteiras. É sempre triste. Então, assim, onde é que está o tal empoderamento que tem sido vendido, não é? Eu acho que isso camufla uma realidade que é muito cruel, de pessoas. Ontem mesmo eu estava conversando com uma senhora do meu bairro. Quer falar de dor, meu bem. Mas o mundo está repleto de dores e nós estamos colocando essas coisas para debaixo do tapete. Sim. Isso até quando? Isso é uma bomba, uma hora vai estourar. Exatamente, porque só sabe Deus como vai estourar. Nós estamos falando de uma coisa que é a base da sociedade, que é a família. Não tem como você dizer, isso assim, isso não tem nada a ver com questão partidária, religiosa, tal. Não, é uma questão de bom senso. Quando você destrói a família, você destrói a base da sociedade. Nós estamos num ciclo vicioso, exatamente por quê? Porque uma criança nasce num lar onde ela não tem referências, né? A nossa crise hoje na sociedade é uma crise de referência.
Como é que você vai formar uma criança? Nós não somos como os animais que em pouco tempo, se você olhar no reino animal, em pouco tempo eles estão andando, já saem para caçar, enfim. Nós temos uma relação de dependência que ela passa por um processo, não é? Então, assim, isso é um processo que não encerra nunca, porque parece até curioso isso que eu vou dizer, mas parece que quanto mais velhos nós vamos ficando, mais nós necessitamos dos nossos pais, porque os desafios são maiores, as responsabilidades também, e é um cenário novo também, né? O Renato Russo já falava, né, naquela música que eu acho fantástica, Pais e Filhos, ele fala, os seus pais são crianças tanto quanto vocês, porque todos nós estamos descobrindo o mundo a todo momento, né? Nós temos essa ilusão de que adquirimos os conhecimentos, que somos... Não, nós estamos constantemente em um processo, eu gostaria de dizer evolução, mas o que eu observo da nossa sociedade, nós estamos nos materializando, não evoluindo. Evoluir é um processo que envolve corpo, mente e espírito. Autoconhecimento, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, porque um indivíduo ele só consegue impactar na sociedade e constituir uma família adequada e ser alguém que deixa legado nos ambientes onde estiver, se ele tiver o autoconhecimento. Isso é um ponto que eu e a Silvia sempre colocamos no nosso programa, né? Toda e qualquer situação passa pelo autoconhecimento. Se você não tiver autoconhecimento, você não consegue empreender. Se você não tiver aí você fala da questão da saúde mental. Você precisa de saúde mental para tudo. Para tudo. Literalmente para tudo. Se você for um empreendedor e você não tiver uma autoestima adequada, você vai ver muitas das situações que nós vemos no nosso país. A pessoa não consegue separar o CPF do CNPJ. Quando a empresa começa a gerar lucro, ao invés dele reinvestir até que ele chegue num ponto... Ele gasta, ele vai comprar uma casa na praia que não é necessária, ele vai comprar um carro importado que não é necessário para o negócio dele. E tudo isso por quê? Por conta disso que você bem colocou. Autoconhecimento. Se você está bem consigo mesmo, você não vai precisar da aprovação das pessoas. E nós vivemos numa sociedade, as redes sociais contribuíram muito para isso. Péssimas. A necessidade de você ficar a todo momento se autoafirmando, buscando a aprovação de pessoas, quando nós deveríamos... Que você nunca viu. Você não sabe nem quem é. Quando nós deveríamos não buscar nada disso, não é? Então, esse ponto de saúde mental, ele é extremamente relevante para qualquer ponto da nossa sociedade. Aí a questão do empreendedorismo... Isso você vai... Sim. É uma das minhas pautas, inclusive com essa questão de especializar melhor os nossos psicólogos, né? Porque eu ouço questões, por exemplo, de mas essa coisa dos transtornos, ela é muito nova. Não, ela não é nova. Essas pessoas são aquelas pessoas que na minha época você dizia, é o esquisito, é o retardado, sabe? Aqueles comentários pesados, mas assim, que pelo menos na minha época todo mundo sofria bullying, né? Não era uma coisa exclusiva, então todo mundo tinha apelido na sala de aula, os professores tinham apelido, ninguém escapava disso. E eu conversando com um amigo, com o Arnésio, num almoço, eu falei para ele, nós falamos essa história do bullying, mas você parou para pensar que parece que o bullying na nossa época era uma coisa inclusiva? Quem não tinha um apelido parece que era que estava fora, né? Total. Todo mundo tinha um apelido, ninguém escapava disso. Mas hoje eu vejo essa situação do bullying como uma forma cada vez mais maléfica, voltado especificamente para um indivíduo. É cruel. Não é aquela coisa da brincadeira, enfim, que de certa forma também nos fortalecia para o mundo. Não é? Então você vai criando uma série de fragilidades e dores. Casca, meu bem. Você sabe rebater o negócio, você vai aprendendo. Exatamente. E você só aprende na prática. Mas de certa forma, nós estamos numa sociedade cada vez mais fragilizada. Mas está demais. E assim, o número de suicídios entre crianças e adolescentes tem sido crescente. 32%, pasme. Então, nós estamos assim no processo... Até a última estatística que eu vi, tá? Então, deve ser muito maior. Muito maior. Domingo mesmo, conversando com uma senhora, ela falou, meu sobrinho se suicidou essa semana. Perdeu o emprego, estava muito feliz com o emprego, mas enfim, perdeu o emprego. E não suporta a frustração. Não suporta a frustração, enfim. Impressionante.
Mas existe todo um background atrás disso, que é exatamente o quê? O fortalecimento que você tem dentro da sua família, né? Então, minha irmã uma vez sofreu um bullying, porque falaram para minha irmã, você tem um bocão. Aí a minha irmã chegou, meu pai sempre nos deu muito espaço de conversa em casa, com minha mãe, mas nós gostávamos mais, assim, de conversar com meu pai, porque ele era muito falante como eu, né? Se você assistiu aquele filme Peixe Grande e Suas Histórias, assim, aquele filme define como era o meu pai, né? Ele contava histórias, enfim, e nós assimilávamos muitas coisas. E minha irmã chegou um dia, pai, na escola me chamaram de bocão, enfim, aí meu pai falou assim, filha, e ele era muito sábio, ele falou, eu vou te explicar, senta aqui. O que acontece? Você está com 10 anos, ele está com 12 anos, ele está começando a entrar na fase da pré-adolescência, ele não entende muito, imagina, né? A conversa do meu pai com uma menina de 10 anos. Então, assim, ele está começando a despertar o interesse nas outras meninas. Então, quando ele olha e fala assim, você tem um bocão, na verdade, é o subconsciente dele já começando a manifestar o interesse dele nisso. Mãe. Ele falou assim, então, não é uma coisa negativa, é uma coisa que você tem de bonito, né, que chama a atenção dele, mas ele, como ainda é criança, ele não compreende, né? Então, você está entendendo isso de uma forma negativa, mas, na verdade, talvez isso tenha um interesse dele por trás. Ele preste atenção, porque isso é algo que você tem de muito bonito em você. E a minha irmã conta isso até hoje. Ela falou, nossa, eu me enchi tanto de autoestima. E aí, podiam falar o que fosse, não, eu sou bonita, eu sou... Não sei. E isso trabalhou muito. Se meu pai não tivesse tido essa sabedoria, ele podia ter... Criado um trauma. Podia ter criado um trauma. E aí ela comenta, ela falou assim, de fato, depois de algum tempo, quando ela fez 14 anos, assim, ele foi pedir-lhe namoro. Então. Aí ela não aceitou, enfim. Mas essa conversa com meu pai trouxe um outro resultado para minha irmã. Então, quando eu falo que a questão da família realmente é a nossa base, inclusive de trabalhar com essas situações adversas, isso é importante. Como é que uma mulher que trabalha 14 horas por dia, né, leva no mínimo uma hora para ir para o trabalho, 1 hora para voltar. Muito então, mais, vamos pensar, né? Tô colocando na melhor das hipóteses, não é? No mínimo. Então, vamos imaginar, 16 horas que essa mulher ficou ali, dentro de um processo de trabalho, locomoção, enfim. Ela chega em casa, ela tem que se ocupar da educação do filho. Se o filho ficou sozinho, como acontece em muitas situações, e eu te falo isso porque eu conheço projetos sociais que tiraram pessoas. Eu vou citar até um exemplo de uma senhora que ela, todos os dias que ela voltava do trabalho, ela tinha que resolver uma situação do filho ali na comunidade, porque ele tinha brigado com alguém. Quando ele começou a fazer parte de um projeto social que ensinava música, esse menino mudou completamente, ele se sentiu acolhido, amado, enfim, e ela parou de ter esses problemas. Então, ela foi agradecer pelo que fizeram com o filho dela, porque isso resgatou também essa força dela enquanto família. Então, você imagina, uma mulher que trabalhou todos os dias, aí chega em casa cansada, ao invés de poder descansar meia hora antes de começar a fazer os afazeres de casa e cuidar dos filhos, ela ainda sai para resolver uma briga que o filho teve durante o dia. Então, assim, como é que nós podemos pensar numa sociedade estruturada se a família, por exemplo, acaba sofrendo todo esse processo de deterioração? O que você teria de solução para essa família que está desestruturada? Então, eu penso que nós temos que começar a trabalhar na base, né? Eu sei que existem situações que nós vamos ter que trabalhar de forma paliativa, digamos assim, uma forma de tentar remediar o cenário que já existe. Mas se você não trabalhar no cerne da questão, você vai sempre continuar... não no efeito. Exatamente. Você sempre vai continuar com essa situação. Então, o que nós precisamos ter, né? Nós precisamos começar a fazer um trabalho de conscientização. Não existe forma de você mudar o mindset das pessoas, né? Desculpa, não vou nem usar esse termo, né? A mentalidade, a mentalidade das pessoas, se você não criar um processo de conscientização. Então, e esse processo de conscientização só passa a partir de um meio, a educação.
Não é? Então você precisa começar a dar essa base de educação para as crianças na escola. Você, por exemplo, questão de educação financeira. Por que muitos empreendedores sofrem? Foi feito um estudo que depois da pandemia, fizeram uma observação de que os pequenos e médios empreendedores que estavam um pouco mais saudáveis, eles só tinham caixa para manter 40 dias do seu negócio. E isso tem a ver com aquilo que nós comentamos há pouco, né? De não termos conhecimento de educação financeira. Eu não recebi, por mais que meu pai buscasse conhecimento de muitas coisas, nem ele recebeu o conceito de educação financeira, né? Apesar de ter sido criado por uma mulher empreendedora, que minha avó foi à frente do tempo dela e ela tinha o próprio negócio dela. Então, quer dizer, meu avô era o sócio dela, né? O negócio não era dele, era dela. Então, ele era o sócio dela. Então, apesar do meu pai ter sido criado nesse meio, e a minha tia, inclusive, quando ficou viúva, ela conseguiu pegar o negócio do marido e crescer 3 vezes mais o que ele já tinha conseguido. Tá, mas vamos voltar para a educação financeira. Então, eu queria tocar nesse ponto, usando esses exemplos, que, ou seja, eles tiveram uma base que proporcionaram eles ter esse tipo de dinâmica. Mas, regra geral, nós não somos educados com essa questão da educação financeira, não é? O máximo que se ouvia na minha época era você fazer uma poupança. E hoje eu tenho observado que há jovens que têm já uma preocupação de conhecer um pouco mais como é que funciona o mercado financeiro. Tem jovens que estão aplicando dinheiro. Que estão aplicando. Tem 15 anos. Exatamente. O Leonardo, que eu conheço, tá nessa situação. A minha amiga teve que comprar um sistema para ele. Que demais. E ele tá ali procurando entender como é que funciona essa dinâmica, enfim. Mas o fato é, nós precisamos... Por que nós teríamos que ter assim, Joãozinho foi ao mercado e comprou 2 bananas, mais uma maçã, sabe? Por que não começar a criar esse tipo de problema para as crianças desde cedo, já com um olhar financeiro, com um olhar de educação financeira, com um olhar de empreendedorismo? Elas vão aprendendo desde cedo, não é? Um outro ponto que eu acho que é importante é a questão de ter noções constitucionais, básicas, pelo menos para que elas entendam o que nós temos de mínimo, né, de direitos e deveres como cidadãos. Isso está dentro da nossa Constituição. Meu pai sempre dizia que não conhece seus direitos, não é digno de merecê-los. E nós temos essa dificuldade também em conhecer os nossos direitos. E aí, dentro desse ponto da educação, eu acho que também é importante pensar sobre as ancestralidades, que é um projeto que eu tenho, inclusive, já venho desenvolvendo isso com mulheres pretas latinas caribenhas, mas é importante que nós tenhamos um olhar para todas as ancestralidades. Porque, por exemplo, se você for pensar em séculos passados, quando começaram a ocorrer essas movimentações de imigrações para o Brasil, os negros foram trazidos para cá e aqui eles adquiriram uma condição de escravos, né, as pessoas pretas. Mas o que eles eram anteriormente? Reis, rainhas, príncipes, princesas, guerreiros e guerreiras, que são as estruturas tribais que eles têm até hoje. Eu falo isso porque eu tenho uma amiga que é uma princesa de uma tribo lá no Congo. Então, essa é a realidade deles. Então, eles não são... A ascendência deles não é de escravos. Escravo foi a condição em que eles foram colocados. Mas a ascendência deles está vinculada a esse contexto, né? De reis, rainhas, príncipes, princesas, guerreiros e guerreiras. E eles foram levados para trabalhar onde? Nas lavouras. Se nós pensarmos nos europeus que vieram para cá, foram europeus que vieram fugindo de fome, fugindo da guerra, não é? Em situações bem complicadas, e que foram trabalhar onde aqui, quando eles chegaram, na sua grande maioria? Nas lavouras. Se nós pensarmos nos asiáticos que também vieram para cá, vieram fugindo de guerras, de situações mais complicadas nos seus países, para onde eles vieram? Para a lavoura. Então, o que difere as nossas ascendências, né? Com exceção dos indígenas, que são o povo originário, mas todos os outros que migraram para cá, todos eles vieram para a mesma situação. Então, é importante que as crianças consigam
desenvolver esse olhar, para conhecer inclusive outras culturas. Nós estamos num mundo globalizado, não dá para você não ter esse interesse em saber o que é a sua ancestralidade e com quem você vai estar se relacionando. Porque dentro desse contexto de mundo globalizado, hoje você tem você tem contato com vários países, né? Quando você fala, por exemplo, na questão do empreendedorismo, que é um ponto que eu também acho que é importante, a questão da internacionalização de negócios. Você fala, poxa, mas eu tenho um pequeno e médio negócio, mas eu tenho, por exemplo, uma amiga, que é uma pessoa, uma baiana, que veio no início do ano para São Paulo. Ela é uma chefe de cozinha, ela montou massalas, né, que são aquelas misturas de temperos de regiões orientais, inclusive, massalas indianas, árabes, enfim, ela tem uma linha tremenda de produtos, e ela tem um negócio pequeno. E ela conseguiu recentemente fazer com que o negócio dela que os produtos dela fossem adquiridos por uma rede de supermercados lá no Quênia. E eu estou falando de uma pessoa que tem uma fábrica pequenininha, ela teve que buscar um parceiro para ajudá-la a produzir mais, enfim. Então, assim, existe essa possibilidade de nós internacionalizarmos os nossos negócios. Eu lembro que eu acho que foi em 2018 que o embaixador da China veio para cá com uma missão oficial do governo chinês, e eu estive nesse evento lá na Fiesp, ele colocou isso, né? Ele falou assim, nossa, os brasileiros têm muito receio, né, de se internacionalizar. E ele citou o exemplo de uma senhora que participou de uma missão comercial, que até aquela ocasião não era uma missão do governo chinês, eram missões comerciais promovidas por entidades, e ela foi mais para conhecer. E ela tinha um pequeno negócio, né, um pequeno apiário, e dentro desse processo ela conseguiu um comprador lá na China, e ele começou a comprar o mel dela, não é? Então existe essa possibilidade também. Que eu acho que é mais complicada. Ela é mais complicada, mas se eles tiverem a assessoria adequada, eles conseguem, não é? Saúde. Saúde. O que você tem, alguma coisa do seu voltado para saúde? Saúde 40 a mais. Não, saúde. Eu tô falando, um projeto para saúde, porque eu sinto muita necessidade de chegar uma mulher que fale, olha, vamos fazer alguma coisa para diminuir a fila. A gente está em outubro, né? Vamos lembrar que é a prevenção do câncer de mama, que é um dos cânceres que mais matam a mulher. Então ela precisa de um exame de imagem. Eu queria voltar um pouco antes dessa questão. Por que eu falo saúde 40 a mais, não é? Nós entramos num processo na nossa sociedade, até tem um meme que fizeram, né? Uma senhora de 42 anos faleceu atropelada por um veículo e tal. E aí hoje você olha os 40 anos, você olha mulheres de 40 anos, você olha mulheres de 55, por exemplo, né? Mulheres na minha idade com 53 anos, 55, elas estavam assim, acabadas, né? Eu não me considero uma mulher com aquela cara de vovó, aquela, não tenho esse perfil, o que era muito normal nas gerações passadas, e não é uma coisa tão distante. O fato é, nós estamos envelhecendo, estamos vivendo mais tempo, mas a minha pergunta é, principalmente para as mulheres, será que vale a pena você viver até os 80 anos sem qualidade? Esse é o ponto, não é? Você vai chegar aos 80 anos e não vai ter qualidade. Péssimo. E por que eu coloco saúde 40 a mais? Porque aí eu vou trazer um exemplo pessoal, não é? Eu lembro que eu fiz um exame uma vez, o médico olhou e falou, olha, seu útero tá perfeito, limpinho e tal, a Bá ainda brincou comigo, só falta uma coisa aí. Aí eu falei, o que, doutor? Falei, não falta nada, se tá ok. Não, um bebê. Eu falei, não, doutor, não. Isso por enquanto não. Eu falei, eu penso muito nessa estrutura de família e tal. Eu falei, eu respeito quem consiga fazer isso de forma independente, mas não é o meu perfil. Eu falei, no momento eu não tenho essa estrutura. Mas o fato depois dos 40 anos, eu brinco, né, 40 anos e um segundo, eu comecei a ter alguns sintomas. A minha imunidade, que sempre foi muito forte, eu trabalhava em operações de M&A, que você vira noites e noites e noites e noites trabalhando, e assim, eu não tinha
tantos problemas de baixa imunidade, enfim, eu comecei a ter algumas situações, insônia, coisas dessa natureza que eu não sabia identificar o que era, não é? Recentemente é que eu descobri que quando você entra no climatério, né, que nós vulgarmente chamamos, entramos na menopausa, mas na verdade é o climatério, a menopausa é quando você deixa de passar pelos processos mensais, não é? Você acha que é só aquele famoso fogacho, né? E eu descobri até assistindo um programa da doutora Ana Beatriz, com um médico que eu não consigo lembrar do nome dele agora, que nós temos 96 sintomas. E aí, quando eu tive um processo de uma coisa que era mínima, né, que o médico olhou e falou assim, não, isso daqui é um folículo normal, as mulheres quando vão entrar no seu período, isso acontece mesmo, você não tem que se preocupar, com toda a mudança hormonal que eu não sabia que estava tendo, porque com 40 anos eu já comecei a entrar no climatério. Aos 44, eu tive que passar por um processo de embolização de mioma e foi aí que eu descobri que a minha reserva ovariana era de 2, ou seja, eu praticamente já estava na menopausa. E aí, quando eu fiz esse processo de embolização de mioma, que eu acho que é uma coisa fantástica se nós conseguíssemos levar isso para várias mulheres, então sem que você tenha que sofrer uma mutilação, porque a retirada do útero, eu particularmente entendo como uma mutilação, né, uma coisa... Até para o psicológico da mulher é um pouco difícil isso, né? De você lidar. Eu acho muito agressivo. Eu acho muito agressivo também. Então, acho que essa questão da embolização deveria ser olhada é minimamente invasivo, rápido, não sangra, enfim. Não ocupa leito. Exatamente, é muito rápido. E aí você tem uma diminuição desses custos que é tremenda. Mas por que eu estou trazendo essa situação, principalmente para as mulheres? Porque você começa a ter uma série de problemas. É depressão, é queda de cabelo. Eu tenho uma amiga que ela quase ficou careca. E foi exatamente um dos sintomas desse processo de climatério. E aí, se nós começamos a pensar na saúde 40+, com um processo mais preventivo. Porque o nosso grande problema hoje, o que é? O nosso sistema de saúde, ele trata quando a doença ela já é presente, quando já é mais difícil de você tratar, quando os custos são maiores, quando você tem situações, como você mesmo colocou, vai demandar uma internação, enfim. Então, nós temos um processo que não é adequado, né? Você tem uma postura muito mais reativa, né, do que uma postura de prevenção, uma postura mais proativa. Então, essa questão da saúde 40+, porque você fala, nós temos a questão do câncer, de uma série de coisas, e isso acaba sendo muito presente nas mulheres, principalmente porque você tem uma disfunção hormonal que é horrorosa. E óbvio que nós vamos ser mais propensas a desenvolver esse tipo de doença. Eu não sou uma profissional da saúde, tá? Eu tô te dizendo isso com base no que eu tenho lido, né? E então nós temos que ter essa preocupação, porque se nós vamos viver a tendência que nós possamos viver até os 80 anos, nós precisamos começar a tratar dessas questões todas de saúde, no mínimo a partir dos 40, exatamente para que nós possamos chegar com qualidade. Porque você imagina, eu vou chegar aos 80 anos, extremamente doente, tomando uma série de remédios, sem nenhuma qualidade de vida. Para que eu quero chegar aos 80 anos? Precisando de cuidadores. Exatamente. Precisando de cuidadores, gerando um gasto para a saúde que é tremendo, sendo que se nós estivéssemos fazendo todo esse processo de acompanhamento, de prevenção, é muito mais barato, é menos sofrido, porque aí você vai impedir que a doença surja, não é tratar depois, né? Isso que nós estamos falando das dores, são tantas dores no mundo e a questão da saúde é uma dor, porque você tratar depois que a pessoa já está doente é um processo doloroso. E isso muito me assusta, porque você pode ter educação, você pode ter um alimento, que é uma coisa que nós estamos falando de coisas básicas, tá? Se você não tiver saúde, esquece. Você não vai ter condições de estudar, que é a educação. Você não vai ter condições de comer. Mas você concorda que, assim, muitas das nossas doenças, por isso que eu coloquei lá no início que a saúde mental ela é essencial,
muitas das nossas doenças são decorrentes de somatizações que nós vamos fazendo. Claro. Então, se você tem uma saúde mental adequada, Preventivo. se você começa a criar uma estrutura de apoio para mulheres dentro desse contexto que eu coloquei de cuidar sozinha de famílias, e você cria uma estrutura de apoio para essas mulheres, para essas crianças, como eu citei esse projeto social que resgatou essa criança e trouxe autoestima e resgatou a dignidade dela. Porque, por exemplo, quando nós olhamos para São Paulo hoje, nós temos um cenário... A gente tem que pensar no hoje. Isso tudo eu acho que é um projeto para a gente pensar no futuro, porque as dores hoje... Sim, por isso que eu te falei, outras. tem que ser um trabalho que você atenda de forma pontual que já existe, sem deixar de tratar a causa. Sim. Porque senão isso daqui vai ser paliativo. Vai. Você entendeu? Nós vamos continuar com o ciclo. Trocar a roda do carro com ela andando. Exatamente. Então, você tem que trabalhar essas duas bases, não é? E quando nós olhamos, por exemplo, São Paulo, nós temos uma situação hoje de moradores de rua que é uma coisa assustadora. E aí não é só uma questão de pessoas, por exemplo, que são pessoas que estão numa situação... Eu chamo isso, inclusive, de vulnerabilidade, porque uma pessoa que tem um vício, ela precisa de um tratamento e não de julgamento, não é? Claro. Dizer, é um bandido, é um não sei o quê. Não, é uma pessoa que... Pior. Sabe o que eles chamam? É um vagabundo. É um vagabundo, enfim. Eu descobri um site tempos atrás que chama São Paulo Invisível, que me deixou muito impressionada porque ele traz histórias de moradores de rua. São pessoas, inclusive, que tinham seus negócios. Eu vi a história de um alemão que tinha um negócio aqui, ele faliu e ele não conseguia nem voltar mais para a Alemanha, então ele ficou pelas ruas. E assim, tem uma situação de vergonha também por trás disso, né? Que dignidade. Exatamente. Nós falamos de dignidade. É o básico. É o básico. O cara não consegue ter o básico. Como que você quer exigir alguma dignidade, gente? Exatamente. E o Fagner, ele tem uma música, eu acho que é muito importante essa questão de nós assistirmos as pessoas numa situação de vulnerabilidade social. Mas um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e ela virou para mim e falou assim: ô Soira, eu acho que, assim, nós estamos entrando num processo que eu não quero mais receber Bolsa Família, sabe? Eu quero ter um trabalho que me dê a dignidade de poder dizer, eu estou sustentando a minha família. Um senhor me falou isso, né? Eu converso com muita gente, você pode perceber que eu sou muito falante, então eu converso com muitas pessoas e aquilo me chamou muita atenção. E tem uma música do Fagner que ele fala, né? Sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra se morre e se mata. Então, essa questão de nós pensarmos na questão do trabalho, seja ele porque nós estamos num momento de transição, mas toda essa transição tecnológica, é óbvio que ela vai provocar uma revolução, como foi a Revolução Industrial, né? Então nós temos que nos adaptar para essa situação, mas nós temos que nos preocupar, informar as pessoas para esse novo cenário, e dar espaços para que essas pessoas tenham essa dignidade de trabalho, sejam porque elas vão optar por serem empreendedoras, e aí eles precisam de um apoio muito maior, porque ser empreendedor aqui no Brasil é um desafio. Nós ainda, por mais que hajam entidades preocupadas em tentar desburocratizar esse processo, ainda é um processo muito burocrático. Não é viável, né? É um processo muito burocrático. Quem quer cumprir todas as exigências da lei tem uma dificuldade muito grande. Desiste. Eu encontrei uma senhora ontem que ela falou, olha, meu pai tinha uma indústria, exatamente, ela falou assim, meu pai tinha uma indústria, quando minha mãe passou a sofrer de Alzheimer, eu tinha acabado de me formar em engenharia, tive que abrir mão da minha carreira para cuidar da minha mãe, e eu fui ajudar o meu pai na administração dessa indústria, não é? E ela falou, minha mãe faleceu, eu e meu pai continuamos conduzindo esse negócio, veio uma crise e nós falimos. Ela falou, e nós tentamos sempre cumprir tudo de acordo com aquilo que é estipulado. E houve uma fala da Marta, que é a superintendente lá da
da Distrital Centro, que ela pediu, né, no debate final que eu participei entre vereadores, ela falou assim, por favor, parem de olhar os empreendedores como se nós fôssemos pessoas ruins. Nós estamos lutando todos os dias para manter os nossos negócios e principalmente para manter o sustento das famílias que dependem do nosso negócio. Então, há uma série de coisas que nós precisamos olhar dentro desses contextos e que não dá para você tratar como se fossem coisas isoladas. Elas não são isoladas. Elas fazem todas parte de um ciclo que tem que buscar ser cada vez mais um ciclo virtuoso, não é? E não um ciclo que nós estamos vivendo aí. Porque é importante você devolver a dignidade para as pessoas. As famílias que estão ali morando numa situação de rua, elas não estão ali porque elas querem, né? Elas estão ali porque em algum momento passaram por essas situações. E cada um de nós tem uma forma de reagir. Cada um de nós também sendo humanos, né? Isso é uma coisa que meu pai falava muito. O ser humano, ele tem uma mente que é muito complexa e ao mesmo tempo frágil. Você não sabe em que momento tantos desafios da sua vida pode fragmentar aquela sua mente, não é? E você pode ter que recorrer a alguma outra coisa, porque no fundo cada um de nós vai ter sua válvula de escape, não é? Eu, por exemplo, eu amo comer doces, né? Tudo bem que eu sou assim desde bebê, né? Minha mãe não conseguia me dar as papinhas salgadas, eu ia sempre nas doces, né? Ela colocava, eu jogava para fora. Então isso é uma coisa dentro da minha natureza. Mas óbvio que assim, dentro de um processo de ansiedade, eu vou tender a comer doce. Então, como é que eu posso julgar alguém que vai buscar uma outra forma de subterfúgio? Porque, de certa forma, isso também é nocivo para mim. Cada um de nós tem a válvula de escape, não é? Então, eu acho que é importante pensar nesses conceitos. Quando você fala de diversidade e inclusão, e você coloca esse conceito das crianças entenderem, principalmente quando você conscientiza as pessoas da dificuldade que uma família que tem uma pessoa com uma necessidade de atenção maior, o que ela passa, isso é uma forma de inclusão. Na verdade, assim, eu acho que quando nós começamos a olhar com empatia com o outro, não como usar o outro, mas como beneficiar o outro, e nós termos essas trocas que são necessárias, não é? Toda relação saudável, ela se baseia numa relação de dar e receber. Não é? Se nós pensarmos que nós devemos resgatar essas trocas e essas relações saudáveis, não é? De um ajudar o outro, eu acho que nós conseguimos criar uma sociedade diferente. Mas nós precisamos começar a sair desse contexto, como você bem colocou, de buscar a aprovação do outro, porque eu me autoconheço. Então eu consigo identificar as minhas fragilidades e as minhas fortalezas. As minhas luzes e as minhas sombras. Exatamente. Quando você consegue entender esse contexto seu individual, você consegue também começar a impactar no resto. Quando você começa a adquirir conhecimento, então, por exemplo, ter um diagnóstico, como no caso do meu irmão, facilita bastante a nossa forma de relacionamento, né? Claro. Porque óbvio que nós somos adaptando, alívio. É um alívio, mas óbvio que tendo um desconhecimento e percebendo qual era a dinâmica dele, nós fomos nos adaptando. Então, minha mãe sabe, acabou de fazer o almoço ali, ela já separa, eu brinco, né? Falei assim, vamos preparar a marmitinha do Rodrigo, né? Então, ela já separa o alimento dele, ou seja, as dinâmicas dele acabam sendo atendidas. Mas é óbvio que até que você entenda isso, olha o processo que foi. Então, assim, todas essas coisas de saúde mental, de educação, do empreendedorismo, da forma de geração de trabalho, e aí entra no ponto de fortalecer o empreendedorismo também, porque são esses pequenos e médios que estão absorvendo mais essa mão de obra, não é? Nós temos que ter uma preocupação com essa questão de formar também novos técnicos, e assim, tudo isso passa pela educação, pela saúde mental, por consequente, você trabalhar com as questões de saúde, principalmente no caso das mulheres, essa questão da saúde 40+, porque também não vai adiantar você viver 80 anos mal vividos, não é? Então, olha para aquela câmera e por que uma mulher votaria em você? Eu volto na história lá do carro, né? Uma mulher que É pra cá, tá, não é pra mim. Ok. É o seu momento agora.
eu entendo que, assim, eu não estou falando de processos que eu não conheço. Todas as minhas pautas, elas são resultantes de experiências que eu vivi, de observações que eu tive dentro dessa vivência com outras pessoas, dessa troca de informações e de compreender exatamente quais são as dores que essas pessoas estão vivendo, né? Então, as minhas pautas, elas estão voltadas dentro de um contexto de conhecimento, porque é muito fácil você pegar, né, assuntos que estão em voga no momento e dizer que você vai trabalhar com essas questões, mas é muito difícil você trabalhar com questões que você não vive, né? Você ir lá e fazer uma entrevista com uma pessoa que é um cadeirante e dizer que você vai olhar para a necessidade dela, não é a mesma coisa de você ter convivido com alguém que tem uma necessidade como essa, né? Você falar sobre empreendedorismo sem ter vivenciado isso, né? Eu venho de uma família de empreendedores, então eu cresci com meu pai trabalhando de domingo a domingo, então eu sei quais são os desafios que, desde criança, porque eu sempre fui envolvida nessas questões, e acompanho e tenho trabalhos de mentorias com os pequenos e médios empreendedores, então tenho esse projeto de saúde mental com essa minha amiga, que é uma psicóloga portuguesa, enfim. Então, todos esses trabalhos que eu tenho realizado me possibilitaram a criar um rol de propostas. Como, por exemplo, eu também sou escritora, não é? E sou escritora de literatura fantástica, e isso é uma forma de escape até como hobby, enfim, mas isso acabou virando uma parte importante da minha vida também. E nós temos uma série de dificuldades nesse sentido, não é? Então, por exemplo, quando eu digo que nós precisamos criar uma cota que apoie a compra de livros e divulgação de projetos de autores independentes, eu conheço essa realidade, né? Quando eu falo da questão de saúde mental, eu sei quais são as realidades dos pontos que eu estou trazendo. Quando eu falo de saúde 40+, eu sei pessoalmente o que eu vivenciei com essa questão. Então, assim, todas as minhas pautas, elas são de uma experiência vivida, de uma experiência partilhada. Então, por esse motivo, eu entendo que eu estou qualificada para trabalhar nas pautas e nas ações que eu estou propondo. Então, é por isso que eu peço esse voto de confiança. Para você, mulher. Para mim, mulher, né? Não, para essa mulher. Para essa mulher que está aí nos ouvindo, enfim. Nós então, somos a maioria. Eu queria chamar a atenção para esse ponto, né, que é uma coisa que me causa bastante estranheza. E aí eu vou trazer para as eleições do meu município, né? Nós temos 2 mulheres concorrendo. Uma que defende a direita, né, segundo o que ela apresenta como ideologia, e a outra que defende a esquerda. E aí eu fiquei pensando, com mais de 50% do eleitorado feminino, por que a disputa está entre 3 homens e não entre as 2 mulheres, né? Porque se nós adotarmos essa linha que hoje predomina no Brasil, que ou você é de direita ou você é de esquerda, isso é uma coisa que me assusta bastante, porque esse tipo de discurso não está nos levando a lugar nenhum. Enquanto isso, todas as dores que nós abordamos aqui, elas ainda continuam existindo. Nós entramos em conceitos que a preocupação maior deveria ser o que é que a sociedade necessita. Não se isso vai sair de uma linha ideológica ou não, mas enfim, eu respeito quem queira entrar nesse fla-flu. Nem vamos né? Isso aí, Eu respeito quem queira entrar nesse fla-flu. Mas pensando dentro dessa linha de um lado ou de outro, né? Se eu tenho uma mulher que representa uma ideologia, uma mulher que representa outra, por que essas 2 mulheres não estão aí no final disputando votos? Simples, meu bem, porque mulher não ajuda mulher. Né? Isso foi uma coisa que eu fiquei me questionando. Não ia ter homem em nenhuma Câmara, não ia ter homem em nenhum Senado. Você concorda? Sim. Ia ser a minoria, não ia ser a maioria. Mas uma coisa que eu quero deixar muito claro é que quando nós falamos, né, que mulher tem que votar em mulher, não é porque nós estamos falando isso de uma forma aleatória. Óbvio que nós estamos falando de mulheres que estão qualificadas para isso. São mulheres que têm uma formação
profissional, tem uma formação acadêmica ou tem uma vivência, né? Eu não estou restringindo, obviamente, a isso. Uma mulher que é uma líder de comunidade, né? Independente da formação acadêmica dela, ela sabe quais são as realidades daquela comunidade, né? Então, não estou restringindo, não é sobre isso, né? Eu estou citando a questão da capacitação. Nós temos para todos os gostos. Exatamente. Tá, meu bem? Então, exatamente. Assim, não dá para dizer que uma mulher não te representa. Exatamente. Em qualquer partido, seja ele de direita, esquerda, de meio, da puta que pariu, tem uma que te represente. É certeza. E eu passei eu conversando com uma pessoa dias atrás. Essa mulher só vai poder chegar se você votar. De bicicleta, ela não chega, gata. Exatamente. Sem te dizer. Exatamente. Com votos de boa sorte, nós, assim, com os votos só de boa sorte, olha, eu desejo que corra tudo bem na sua campanha. Dá licença. Não dá, né? Eu nem me desejo, então. Não dá, não é? Boa sorte, desejo sucesso, enfim. Mas eu queria só partilhar uma experiência. Vai ter que ser 1 minuto. Para validar isso que você está falando, eu conversando com uma mulher um dia desses, e eu trazendo todos esses cenários, ela virou e falou assim, aí eu perguntei para ela, por que uma mulher não vota em outra mulher? Ela falou, Soira, essa pergunta sua é muito importante. Ela falou, porque você me fez questionar por que eu estou sempre pensando num homem como candidato ao invés de olhar as outras mulheres também. Porque eu só valido o homem, gata. E aí ela falou assim, isso é algo que eu vou começar a me questionar a partir de agora. Eu falei, bom, então eu já consegui ganhar uma consciência. Tá, ó, excelente. Que é o que eu estou fazendo aqui. Desde maio, levantando essa bandeira que mulher vota em mulher. E tô passando em todos os grupos. Eu mando fotos de todas que vieram aqui. Então, uma te representa. Você tem 5, 8 que passaram aqui. Não é possível que uma não te represente. Desculpa. E, Andrômeda, eu queria agradecer esse espaço que você está abrindo, porque é extremamente importante. É desafiador para as mulheres concorrerem. Muito se tem falado sobre a violência das mulheres quando elas já estão com seus cargos políticos, mas eu entendo que esse desafio da mulher, ele já começa, inclusive, na campanha eleitoral. Não, meu, porque você só tá porque é uma cota, amor, desculpa. Então, assim... Já começa a humilhação contra a mulher aí. Então, nós temos desafios que são muito grandes. Então, se nós não temos uma mulher como você, né, para nos apoiar, uma mulher que abre esse espaço, que abre o microfone, que é extremamente importante nós termos esse espaço de fala, se nós não temos mulheres como a Marta, como a Bárbara, como a Sueli Amodeu, como a Eliana e outras mulheres que estão nos abraçando dentro desse processo, mulheres que estão falando assim, olha, eu tô com seu número, eu tô divulgando para o meu grupo, né? E assim, eu não vou entrar nos detalhes das outras, porque eu não quero correr o risco de esquecer, mas eu fiz questão de frisar esses nomes, porque foram essas mulheres que me possibilitaram estar aqui hoje. Nós não vamos conseguir. E aí chega lá na frente que tem essa questão de nós vamos ficar 4 anos reclamando que nós não somos entendidas, visibilizadas, atendidas, exatamente porque nós não estamos dando espaço para quem conhece de fato as nossas dores. Então, isso é extremamente importante. A nossa rede de proteção, de apoio, é feminina, nunca vai ser masculina. Enquanto você não entender esse game, você vai continuar colocando o homem no poder, você vai continuar se ferrando. Se é esse o caminho que você quer, ok. Depois não reclama, amor, não reclama. Não vem falar que políticos são todos iguais, porque quando você tem o seu direito ali, que é ir lá e votar, que é o único direito que a gente tem como sociedade, que depois a gente pode cobrar, a gente pode ir para as ruas, a gente pode fazer o impeachment, a gente pode fazer o que a gente quiser. É esse. E você não exerce, não encha o saco. Simples assim. E outra coisa que eu acho que precisa ser mudado, né? Uma pessoa que está num cargo público, ela é o seu servidor, você está pagando o salário daquela pessoa que está ali. Então pare de idolatrar, porque eu acho isso abominável. Pare de idolatrar a figura de um político, por exemplo, quando ele participa, autoridade, não sei quem. Não idolatre ninguém. Você entendeu? Por aí, para com isso. Porque somos todos iguais. E principalmente, essa figura que assume um cargo público, ela assume essa responsabilidade. Que você coloca lá, amor. Exatamente. De representar aquilo que são os interesses dessa sociedade. Não ele não chega de bicicleta. Ele é seu prestador de serviço, digamos assim.
Eu tenho que cobrar. Se a Ninguém pessoa não cobra. está prestando o serviço adequado, o que você faz? Você demite. Então, por que não usar as urnas para Pra fazer demitir um essa monte, renovação? Pelo amor de Deus. Essa Pelo amor de renovação. Deus. E colocar a mulher Exatamente. no poder. Escolha uma mulher que te represente. Temos várias aqui. Nossa, eu acho que a Frida, a Clarice e a Glória Maria não tem como fugir delas, porque eu sou escritora. Então fala olhando pro microfone. Eu sou escritora, então a Clarice me representa nesse sentido. Eu sou uma amante da arte, então a Frida me representa. Vira, meu bem. A Ninguém Frida vai me te ver representa falando. nesse contexto. A Glória Maria, pela especialização em jornalismo político que eu tenho. Eu não tenho uma empresária mas eu tenho aqui Tem a Trajano. a Trajano, que representa esse empreendedorismo. Então, eu acho que eu estou representada nessas mulheres Então você aqui. está muito bem colocada. E essa figura indígena foi muito importante quando eu cheguei aqui, porque eu tenho uma bisavó que é filha de uma índia, né? Que foi, lamentavelmente, Tua dentro ancestralidade minha tá ancestralidade está aqui. Então, você está muito bem servida, meu bem. Muito obrigada. Você não falou o seu número, gata. Meu número, vote 11002. Muito obrigada. Meu pai celestial não vai falar o número, eu vou matar ela. Vote 11002. Temos mais uma mulher aqui, vereadora, então não é possível que nenhuma te represente, né? Vamos lá, Brasil, acordando, mulherada, que agora chegou a nossa vez. Eu ainda acredito. Até o último dia eu vou acreditar. 45 do segundo tempo, eu vou fazer essa campanha. Mulher, vota em mulher. Simples assim. Beijo, tchau.